Oi pessoal, você já decidiu se vai usar o valor do saque do FGTS em setembro? E mais, qual a melhor aplicação para o valor? Deixar na conta do fundo de garantia é uma boa ou outros investimentos para este dinheiro podem trazer mais rentabilidade? Pois é, são muitas dúvidas e quem vai nos ajudar a esclarecer todas elas é o nosso convidado, o professor do curso de Ciências Econômicas da UFN, que já quase é um colaborador da UFN TV, não é mesmo, professor Froza? Com certeza. Obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu agradeço. Professor, são muitas as dúvidas, como eu falei na abertura do universo acadêmico, mas vamos começar assim, delimitando o que é este saque do fundo de garantia que o governo vai liberar agora em setembro. Na verdade, esse saque, um montante total são em torno de 3 bilhões de reais que vai ser injetado na economia, e o que está por trás dessa medida lá do ministro Paulo Guedes é reestabelecimento do consumo. Eu preciso reestabelecer o consumo para uma tentativa de voltar a gerar emprego. Lembrando que hoje eu tenho em torno de 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. Esses R$500 parece pouco, mas as pessoas vão pagar dívidas, vão restabelecer um consumo e sim, num curto período de tempo, lá em dezembro, a gente pode fazer uma análise se voltou a gerar emprego ou não essa injeção de 3 bilhões na economia, como é proposto agora com o saque do FGTS. Perfeito. Como eu falei na abertura, são muitas as dúvidas. Quem vai poder realizar este saque, professor Matheus? Na verdade, a grande novidade agora desse ano, dessa medida, que são tanto contas ativas quanto contas inativas. No governo Michel Temer, foi só contas inativas do FGTS. Mas no atual governo, é tanto ativa quanto inativa, limitado a R$500. Deixar bem claro isso, porque tem pessoas que vão receber 100, 50, 200, 300 e algumas R$500. Então, o máximo que eu vou poder sacar é R$500 por carteira, por FGTS que a pessoa tem direito. Segundo o governo, aí, cerca de 211 milhões de pessoas teriam, o que corresponde a 80%, 80%. Teriam este valor de até R$500. Até que por isso que a expectativa é, se eu sacar os R$500, vamos ser bem otimista e realista ao mesmo tempo, desses R$500, muito provavelmente R$350 eu vou quitar contas, eu vou regularizar o meu nome nos órgãos de proteção e talvez o que sobrar, os 150, R$100, eu vou readquirir, eu vou comprar algo, eu vou consumir de forma, vamos dizer assim, com alimentação, com vestuário e talvez com entretenimento. Vamos ver se é exatamente isso que as pessoas estão pensando. Vamos na rua, lá, professor. A Bruna Tasqueto e o cinegrafista Antônio Maia foram até o centro de Santa Maria conversar com as pessoas o que elas pretendem fazer com esse dinheiro. Vamos ver aqui? Tu achou do trabalhador poder sacar R$500 agora esse ano do fundo de garantia? Eu acho bem interessante, porque dá para pagar uma continha, alguma coisa assim, que esteja pendente, né? Até inclusive eu estou pensando em fazer isso. Acho uma boa, para o trabalhador é muito interessante, se ele souber usar também, né? De momento eu ainda não sei, a princípio eu vou deixar por enquanto guardado. Não tenho ainda motivo para fazer o saque. Mas a ideia é excelente porque vai beneficiar muita gente, porque queira ou não, R$500 sempre é uma ajuda para qualquer pessoa, né? Laura, tu já pensou se vai sacar os R$500 ou não? Não vou sacar. Vou deixar ele lá no momento que eu for demitida, né, da minha empresa, daí eu saco todo o valor que tem lá. Não que espere ser, né? Mas fica como uma reservinha. Sim, com certeza. E eu aconselho, né, mas eu acredito que isso é uma coisa particular, né, de cada pessoa, mas porque é um dinheiro que ele é imprevisível, tu não sabe, tu tá no emprego agora e tu não sabe se a qualquer momento tu não vai ser demitida, né? Então, porventura, tu vai precisar daquele dinheiro. No momento, eu com certeza vou mexer no meu fundo de garantia, até mesmo porque eu estou comprando um imóvel, então eu preciso realmente sacar. Mas principalmente essa notícia agora, principalmente para os meus colegas, eles estão amando, porque a maioria deles, né, querem para uso pessoal, outros para pagar dívida, outros realmente porque vai ser um dinheiro que, com essa crise do jeito que está, vai facilitar a vida de muita gente. Então, eu particularmente estou adorando essa possibilidade, porque eu sei que muitas pessoas vão ser beneficiadas, né, com esse novo gesto, digamos assim, né, do nosso país.
pessoal está um pouquinho mais seguro do dinheiro, também muitos servidores públicos estão um pouquinho mais seguros, né, porque por causa da dificuldade de receber em dia. Então a gente nota sim uma queda na venda, então com certeza esse extra aí saindo em setembro vai dar uma estimulada no nosso resultado. A expectativa é boa então? É muito boa. Tomara, né? Tu trabalha no comércio, tu acha que esse dinheiro vai também impactar nas vendas? Com certeza, principalmente porque nessa temporada às vezes é um baixo, né, movimento. Então eu acredito que isso vai injetar sim mais fluxo, né, na cidade, mais as pessoas vão movimentar, né, a economia no geral. Eu acredito que mesmo sendo R$500, que às vezes para alguns é poucos, para muitos é muito no caso, né? Então com certeza vai ajudar sim. Sobre a outra opção, o saque aniversário, que tu pode sacar todos os anos um valor, mas claro, lá no final, se porventura tu for demitido, tu não vai conseguir pegar o dinheiro todo, né? Tu já pensou nessa opção ou não? Não, também não pensei ainda. Na verdade, estou analisando, assim, né, desde que foi aprovado, né, para poder fazer esse saque, eu ainda não pensei ainda de fazer essa opção de todo mês lá, do aniversário, fazer esse saque. Mas sempre dá um medinho no trabalhador tirar aquele dinheiro lá que se tem direito, caso aconteça algum imprevisto, né? Sim, eu acho que dá um medo, assim, em todo mundo, né, em relação a isso. E eu acho que é isso que as pessoas realmente estão analisando, né, daquele medo de tu, a qualquer momento, né, perder o emprego e aquele dinheiro lá que tu sabe que tu, né, vai sacar todo aquele valor. Se tu começar a sacar assim, quando tu vê, tu não tem mais, né? Não pensei ainda realmente sobre isso. Mas é uma possibilidade, tu acha? É uma possibilidade, também é. É para ser estudada, né? Sempre com muita calma, muita cautela para a gente não cometer nenhum erro, né? Afinal, queira ou não, é uma quantia que para muitos é pequena, mas para muitos também é uma quantia que ajuda bastante. Então sempre pensar com calma para não tomar uma decisão precipitada. O professor William falou aí em cautela. Esta seria a palavra-chave. Na verdade eu falo cautela, eu falo prudência, como o pessoal, os lojistas falaram ali, é um momento de crise também, é um momento de pouca venda, o consumo não está aquecido e esse é o objetivo da liberação do saque do FGTS, mas sempre a gente tem que deixar bem claro, não é todo o trabalhador que vai sacar os R$500. Então pode ser R$100, pode ser 200, pode ser 300, em alguns casos pode ser R$500 também. Como os comerciantes que a Bruna ouviu aí, esse reflexo ele deve ser percebido no comércio de Santa Maria? Eu acho que vai perceber primeiramente no supermercado e também lá no SPC, lá no CDL, que as pessoas vão regularizar algumas contas que estejam pendentes, vão utilizar esse recurso para limpar o nome. Eu acho que o primeiro passo é esse, eu vou limpar o meu nome e depois sim eu vou restabelecer o consumo. Segundo a equipe econômica aí, o benefício deve chegar a 96 milhões de trabalhadores. Que vão ter acesso a esse recurso, que vão ter acesso a esse consumo. É isso que o governo está apostando e o que está por trás disso é mexer naquele indicador do desemprego, o qual nós temos hoje 13 milhões de pessoas desempregadas. Sendo bem específico, a cada 10 pessoas hoje que estão empregadas, 4 pessoas estão em situação de desemprego. A gente vai falar, a matéria também abordou aqui o saque aniversário. Este assunto eu queria deixar para o segundo bloco do Universo Acadêmico, porque agora, professor, eu vou lhe convidar para a gente dar uma olhada na tela aqui sobre algumas regras, como vão funcionar as regras. Os parâmetros que estão estabelecidos. Exatamente. Quem tem conta na Caixa, depósito automático. Não precisa se preocupar, não precisa fazer nada, não precisa entrar em contato com o banco, o valor... Lembrando, quem tem conta na Caixa, conta corrente ou conta poupança, tanto faz uma delas... A que está ativa ou as duas que estão ativas, ela cai em conta corrente ou ela cai em conta poupança. Sem conta na Caixa Econômica Federal, o cronograma será divulgado pelo banco. Isso, a expectativa a partir da próxima semana? Sim, eu creio que quem tem conta na Caixa, ainda no mês de agosto ainda vai ocorrer esse depósito, muito provavelmente. Antes do fim do mês? Eu acho que sim, porque é um depósito direto que a Caixa, que é a gestora desse fundo do FGTS, e os demais bancos, como falou aqui, nós temos um cronograma que vai ser divulgado, para até não ter uma corrida também, que como vai acontecer, o pessoal que tem conta num banco privado, numa cooperativa, de que forma ele vai se dirigir até a Caixa. Neste caso, o cronograma de aniversário deve ser uma das possibilidades? Pode ser, mas eu acho que a questão do cronograma ele vai ser estabelecido no mês de setembro e ainda no mês de outubro.
talvez não vai conseguir estruturar todo do mês de setembro. Eu estou apostando que setembro e outubro fica a critério dos outros bancos. Outra facilidade, quem tem o cartão cidadão pode ir direto no caixa eletrônico. No caixa eletrônico, retirar e que está disponível ali. Perfeito. E aqui, para quem tem menos de 100 reais lá no fundo das de garantia. lotéricas, eu acho importante o seguinte, como é que eu identifico o meu saque do FGTS, o quanto eu tenho disponível? É simples, na própria site da Caixa Econômica Federal tem um link do FGTS, inclusive eu posso cadastrar o meu celular e receber mensalmente, tá, as atualizações de saque do FGTS. Lembrando também que todo mundo que é funcionário privado recebe correspondência em casa, mês a mês, da sua atualização de saldo, a movimentação do FGTS também. Então isso é importante. Então eu posso ver via site e também a movimentação que eu recebo em casa. Mas essa facilidade do celular, hoje em dia está todo mundo conectado, né, professor? É Sim, muito fácil. É um SMS que eles mandam mês a mês, dizendo o teu saldo em contas do FGTS. É importante que as pessoas acompanhem isso, não é mesmo? Sim, é importante porque no período de crise, de escassez de crédito também, às vezes o empregador atrasa essa parcela, que gera multa também, e o funcionário tem que estar em cima, que é um direito sim do trabalhador, esse recurso do FGTS, e quando ele não é pago, configura até crime de apropriação indébita de recursos do trabalhador. Professor, a gente tem muitas dúvidas ainda, nós fomos às ruas, as pessoas fizeram perguntas com dúvidas sobre o saque, mas eu vou lhe propor o seguinte, vamos deixar essas dúvidas para um segundo bloco. Vamos lá. Porque agora eu quero lhe fazer outra pergunta que não tem nada a ver com o FGTS. Com o FGTS. O senhor participou de alguma das celebrações de acolhidas promovidas pela UFN? Participei sim, na terça-feira à noite com o acolhimento dos alunos também. Foram 3 celebrações entre terça-feira e quarta. E a gente acompanhou este momento de fé e reflexão e também de boas-vindas aos novos acadêmicos da UFN e também quem já é aluno da instituição. Professor, vamos acompanhar com a gente, por favor, a reportagem? Onde houver discórdia, que leve a união. Se houver dúvidas, que leve a fé. Onde houver erro, que leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. A última celebração de acolhida dos calouros do segundo semestre foi realizada na capela do Colégio Franciscano Santana na noite de quarta-feira. Um momento de fé e reflexão. Na terça-feira, também à noite, uma outra celebração na Capela São Francisco de Assis acolheu acadêmicos, professores e técnico-administrativos no conjunto 3 da UFN. Eu diria assim que este é o nosso trote, é um trote salutar, um trote comprometido com uma educação adequada, onde que nós também, assim, primamos pela ética, pela postura universitária, acadêmica, onde que nós temos a presença não só dos nossos jovens alunos que aqui estão nesses dias de acolhida, mas também temos a presença dos nossos professores, colaboradores, técnicos, funcionários. Então nós temos, repito, insisto, como objetivo acolher, abençoar e bendizer a cada jovem e dizer para eles bem-vindos, mas também conte com cada um de nós, conte com as nossas orações, com a nossa formação acadêmica, humana e espiritual. O desejo de um ótimo semestre também veio através de um vídeo institucional que instigou os acadêmicos sobre as rotinas e o potencial transformador da educação superior. Atendendo a demandas de uma realidade mais conectada e exigente. Todo ambiente de aprendizado traz apoio à vida do estudante. A mensagem também chegou aos participantes da primeira celebração do semestre. Compreender do que ser compreendido. Amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ela ocorreu na manhã de terça-feira, também na Capela São Francisco de Assis. É um momento para a gente parar, refletir e pensar o que a gente está fazendo na nossa vida, o porquê, achar um sentido e refletir, eu acho. Seja através da oração, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. ou pela música. Onde houver ódio
vai dar um gás a mais durante o semestre, né? Porque a gente precisa de participar em comunidade e essa aproximação com a instituição faz bastante diferença, né? E também com os colegas, com os professores, porque é 6 meses de convívio, né? Então eu acho que é bastante importante. Esse foi um dos pedidos da reitora da UFN durante as celebrações. Penso que o recomeço, ele é sempre motivador. Então, vamos colocar assim uma ideia de novos propósitos, de motivações positivas para os professores, os técnico-administrativos, cada um dos estudantes, que esse retorno também traga, além da satisfação por estar num ambiente de estudar e de aprender, também o desenvolvimento dessas habilidades de convivência, de respeito, de apoio mútuo, de ajuda, porque tudo isso constrói a vida. E essa é a nossa mensagem de paz e de bem para o retorno às aulas. As celebrações de acolhida foram realizadas pela Pastoral Universitária com a reitoria da Universidade Franciscana. Um ótimo recomeço a todos, não é mesmo, professor? É verdade. Recomeço, assim, mais um semestre, que eu digo, se renova novamente. Com certeza. Professor, como a gente havia dito antes, a gente vai fazer um breve intervalo agora, para na volta exibirmos várias dúvidas das pessoas que a gente foi até as ruas ouvi-las. Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para o intervalo, já vamos ouvir a primeira, para a gente já ficar pensando na resposta, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalhei no período de 2 anos, durante 4 empresas. Queria saber se tem alguma restrição para fazer o saque de seguro. A Universidade Franciscana nasce a cada encontro, cresce em cada experimento e se efetiva a cada serviço alcançado junto à comunidade. Comprometida com o aprimoramento acadêmico, com a atualização da ciência e da vida em sociedade, a universidade realiza um trabalho contínuo e estratégico para o desenvolvimento da região sul do Brasil. É nosso compromisso formar cidadãos que conheçam a história e a cultura de nosso país, respondam aos desafios atuais e atendam às demandas do amanhã, com espírito ousado e comprometido. A Universidade Franciscana é um ambiente dinâmico de construção, com o potencial de amadurecimento para mentes criativas, inovadoras e, antes de tudo, em movimento. A trajetória de cada estudante permeia ambientes de ensino e pesquisa, laboratórios, hospitais, escolas e atendimentos sociais, que formam uma rede de cooperação entre academia e sociedade. Nestes espaços, cada atividade forma os pilares que constroem os valores humanos que dão sentido à vida dos acadêmicos. Na UFN, você aprende com a pesquisa científica e por modelos de ensino inovadores, com projetos que conectam o estudo acadêmico às necessidades da vida. Formamos novas gerações de profissionais, cientistas que abrem fronteiras do conhecimento com visão de presente e futuro. No ensino à distância, a universidade se aproxima do estudante, atendendo a demandas de uma realidade mais conectada e exigente. Todo ambiente de aprendizado traz apoio à vida do estudante, aprimorando sua formação, como as oportunidades de intercâmbio acadêmico, que contribuem para uma visão global e interconectada. Na Universidade Franciscana, estudantes, professores e técnicos administrativos são protagonistas de uma educação comprometida com as próximas gerações. Uma atuação baseada nos princípios da ciência e do desenvolvimento humano e tecnológico. Novos dias se apresentam para a comunidade acadêmica da UFN.
E está em seu poder interpretar a realidade para transformar os desafios do presente em um futuro melhor para a humanidade. Universidade Franciscana. Faça parte desse movimento. Muito bem, nós estamos de volta com esse universo acadêmico especial que trata aí sobre as principais dúvidas e também dicas quanto ao saque do Fundo de Garantia. E o professor Froza, do curso de Ciências Econômicas da UFN, segue com a gente. Vocês lembram que antes do intervalo a gente ouviu a dúvida da Elisângela? Para responder a ela, vamos rever a pergunta? Eu tenho uma dúvida. Eu trabalhei no período de 2 anos durante 4 empresas. Queria saber se tem alguma restrição para fazer o saque de seguro. E aí, professor? Não tem restrição? Restrição nenhuma. Acho que isso é importante dizer. Se nesse período eu trabalhei 1, 2, 3 ou 4 empresas, só vai limitar o valor de R$500, tem um limite máximo entre, pode ser 50, pode ser 100, 150, 200 ou R$300. A Elisângela pode ir lá e sacar o valor de cada uma das contas? Pode sacar sim. Na verdade, o FGTS ele não identifica quais as empresas tu esteve, mas sim ele engloba um valor total, o qual vai estar disponível. Perfeito. Vamos ouvir mais uma, professor? Vamos lá. Eu tenho dúvidas ainda em relação ao saque ou não. Se fazer o saque, o investimento que eu devo fazer, não para gastar com bobagens. E também eu tenho dúvida também em relação a seguir fazendo o saque anual ou não. 2 em 1, não é mesmo, professora? As dúvidas do Sidney. A primeira é se fazer o saque, se realizar o saque ou não, gastar o valor do saque que está disponível lá na Caixa. E a segunda é em relação a seguir fazendo o saque anual ou não. Sim, na verdade, eu não vou ter muita opção. Esse dinheiro vai estar disponível. Na verdade. Então, não vai ser uma opção minha. Eu posso sacar, vai estar disponível esse dinheiro, eu posso pegar esse dinheiro e botar, aplicar esse dinheiro na poupança, ou no fundo de investimento, ou no título público. Mas já adianto aqui que a rentabilidade, seja no qual deles for, não é uma rentabilidade significativa. Ele tem uma preocupação ali de fazer um bom investimento com o valor, não gastar com bobagens, como bobagens, ele falou. Então mas a rentabilidade, na verdade, para te ter uma ideia, se eu vou colocar R$500 na poupança em 12 meses, vai me render entre R$19 e R$20. Professor, a gente falava lá que no segundo bloco a gente iria abordar mais a questão do saque aniversário. E essa é a próxima dúvida. Vamos ver na tela? Vamos lá. A respeito do saque do Fundo de Garantia, na sequência, se é automático o saque para aniversariante, na data do aniversário, para quem faz o saque agora, ou se depois, posteriormente, a pessoa tem que automaticamente se cadastrar de novo para fazer o saque no aniversário. O saque aniversário, ele faz o quê? Isso é para 2020, essa medida, que é mais uma possibilidade que o governo está possibilitando. Só que o saque aniversário, o contribuinte, no caso, ele tem que dizer se ele quer ou não quer fazer o saque aniversário. Independe dos R$500 de agora? Independe dos 500. Os R$500 agora é voluntário, vai estar o dinheiro disponível lá. O saque aniversário tem que partir do contribuinte dizendo que quer efetuar, daí eu tenho margens de contribuição, uma porcentagem, e o valor total chega a R$2.900. Inicia em 500 e vai a 2.900. Isso também vai ter um calendário, um cronograma pré-estabelecido e que o consumidor vai ter que optar por isso, sabendo também que ele também, na hora de receber a multa do FGTS, quem optou pelo saque aniversário, não vai ter o direito. Mais uma dúvida antes de a gente chamar a próxima aqui. Eu tenho uma dúvida agora, professor. Vou utilizar este valor agora, que vai estar disponível lá na minha conta da Caixa. Isso também não interfere em nada se eu tenho um imóvel, por exemplo, um financiamento de um imóvel? Não interfere em nada. Eu posso estar abatendo as minhas parcelas habitacionais, tanto no modo progressivo quanto no modo regressivo. Mesmo assim, se eu tiver disponível recursos desse FGTS, ele também vai ter a possibilidade de sacar, lembrando do limite até R$500. Agora a gente tem uma pergunta aqui que, de certa forma, deu origem a toda essa nossa discussão aqui. Estávamos na reunião de pauta aqui na UFN TV pensando qual seria o próximo assunto do universo acadêmico e eis que em determinado momento começamos a falar sobre os saques do Fundo de Garantia e aí surgiu uma dúvida.
E aí, um tinha uma informação, o outro tinha outra. E por que não vamos falar? Vamos falar sobre isso, então? Com certeza. Quer ver qual é a dúvida? Vamos ver lá. aqui na tela, professor. Eu tenho fundo de garantia, se eu fizer o saque de R$500, como foi liberado, como é que fica a minha situação depois, caso eu saia do trabalho? O Rafael e muitas outras pessoas podem ficar tranquilas, professor, não influencia em nada. Não influencia em nada esse saque de R$500 em rescisões futuras, sejam elas que aconteçam em 2019, 2020 ou 2021. E a rescisão, lembrando que ela conta como se eu tivesse esses R$500. Ou seja, exemplo, se eu tenho R$5.000 e saquei 500, a minha rescisão não vai ser sobre 4.500 e sim sobre R$5.000. Então não tem interferência alguma este saque em rescisões futuras. Os 40% do valor da multa rescisória sobre o valor total. Sobre o valor total do FGTS, tinha. por mais que tenha sacado esse valor de até R$500. Perfeito. Isso era uma dúvida de muitas pessoas, até professor, porque foi motivo até de fake news. Vou convidar o senhor para dar uma olhada aqui na tela. A gente vai rever aqui, ó. Fake news, trabalhador perde direitos se sacar os R$500 do fundo de garantia na Caixa. A gente tem mais uma aqui, inclusive até esta notícia andou circulando em alguns grupos de WhatsApp, mandando as pessoas ficarem atentas, porque isso ia dar problema no futuro, quando o trabalhador fosse demitido. Então, todo mundo... Na verdade, tem que procurar fontes confiáveis, a gente pode buscar, existem, tem o próprio site da Caixa Econômica Federal, o próprio site do Banco Central, o próprio G1, enfim, eu tenho várias alternativas o qual eu posso utilizar de informação verdadeira, lembrando também que eu posso dirigir até uma agência da Caixa Econômica Federal para tirar essas informações. Busca fonte segura. Fonte segura sempre. Não é mesmo? E na dúvida eu vá até uma agência da Caixa Econômica Federal e tire minhas próprias dúvidas. Perfeito. Professor, agora a gente tem uma última pergunta das ruas, que a gente vai tentar esclarecer ela logo em seguida, como o senhor falou, a gente vai fazer uns cálculos aqui para tentar sanar essa dúvida. Vamos acompanhar qual é a nossa próxima pergunta? Eu tenho fundo de garantia, mas resolvi não tirar, né, deixar lá guardado porque é bom para mim. E aí, professora Selma, qual é a melhor alternativa para ela? É bom mesmo deixar lá guardado? Não, na verdade, eu não vou ter essa opção em deixar lá guardado. Eu vou ter disponibilizado um valor limitado a R$500, lembrando que a conta do FGTS, ela rende menos que a poupança, então não tem uma rentabilidade mínima, assim, às vezes até menor que a inflação. Chega até não render lá esse recurso do FGTS. Por isso que é vantajoso retirar esse dinheiro, colocar alguma conta em dia, restabelecer o crédito ou, quem sabe, até investir. Vamos mostrar para a Selma como seria isso na prática, professora? A gente tem o quadro aqui. Sim, a gente pegou o quadro, vamos supor que eu tenha disponível o valor de R$500, que eu tenha disponível o valor de R$500. Só para quem está nos assistindo aqui na UFN TV, se eu colocar na poupança, eu tenho o quê? Eu tenho esses R$500 num prazo de 12 meses, eu vou ter um rendimento médio entre R$19 e R$20 na poupança em 12 meses, levando em consideração que a poupança está rendendo hoje em torno de 0,35 ao mês. Se eu colocar num título público, talvez é um pouco mais ousado aqui, que é outra possibilidade, os mesmos R$500, o mesmo prazo de 12 meses, a minha rentabilidade vai ficar entre R$30 e R$32, sendo bem otimista nesse cenário. Pelo mesmo prazo de 12 meses, eu troquei a poupança por um título público. Um título público que é um investimento mais comum, mas também poderia ser um CDC, talvez esse investimento, CDB, desculpa, num CDB seria um investimento, uma rentabilidade. Por isso que eu falei anteriormente, por mais que eu aplique os R$500, a rentabilidade ela não é muito significativa. Eu estou falando de R$19, R$20, eu estou falando de R$30 e R$32. Se eu tenho alguma pendência, se eu tenho uma conta, se eu tenho um parcelamento no cartão de crédito... E ele fazer essa pergunta. Exatamente, vale muito mais a pena eu pegar esses R$500 e recompor
para pagar talvez o total da minha fatura ou próximo ao total do que eu aplicar esse dinheiro. Hoje o juro do cartão de crédito chega próximo? Vamos médio hoje em torno, eu estou batendo, vamos assim, 11% ao mês. Isso também é muito próximo do limite do cheque especial? Cheque especial também, eu estou batendo, é que baixou um pouquinho, o Copom baixou os juros ontem, 6% ao ano, entre 7,5% e 8% os juros do cheque especial. Lembrando, eu pago os juros de 11%, eu pago os juros de 7% a 8%, mas quando eu invisto, eu recebo 0,35%, 0,50% em média. E para a pessoa que tem lá o valor, vai utilizar esses R$500, por exemplo, e vai continuar com um saldo lá no fundo de garantia. Este dinheiro que é utilizado pelo governo, o trabalhador recebe quanto de atualização, professor? Na verdade, olha só, efeito de comparação, a poupança 0,35, que é o investimento mais conservador, e eu nem costumo dizer que a poupança é investimento. Para a gente ter uma ideia, até eu vou usar a caneta vermelha, o FGTS, a remuneração do FGTS, que é a variação do crescimento do país, que qual não teve crescimento, mais a taxa de referência, a TR, está rendendo 0,0, nem chega aos 35, 25% ao mês. Ou seja, a rentabilidade ela é muito pequena, ela é ínfima, não vale a pena deixar os recursos no FGTS. Deixar parado. Sim, o governo nos cobra muitos juros quando a gente deve para ele, mas nos remunera muito pouco quando a gente tem dinheiro para investir. Perfeito. Professor, agora o cenário econômico, o que a gente pode projetar aí? Nós estamos ainda numa discussão... No segundo semestre. Sim, nós temos uma discussão ainda fortemente na reforma da Previdência, para restabelecer, vai para o Senado, então pode ter alguma mudança ou outra. Alguns grupos, creio eu, que serão privilegiados nessa reforma. Eu já vou iniciar uma discussão em relação à reforma tributária para engrenar, talvez, em 2020. Então, eu preciso ter estabilidade econômica, tá, para começar 2020 com o pé direito. Hoje, no atual cenário, eu vejo muita perda de foco. Eu tenho muitas discussões sobre 64, sobre a embaixada americana, quem vai ser o embaixador, as discussões do ministro da Educação, da ministra Damares. Isso é que eu preciso discutir a reforma da Previdência, a reforma tributária e, principalmente, como é que eu vou resolver o problema dessas 13 milhões de pessoas que estão desempregadas. Questões mais importantes que afetam Com diretamente certeza, todo mundo. Todo mundo, não são discussões superficiais que vão resolver os problemas do país, e sim soluções que passam necessariamente pela área econômica. A equipe econômica do governo tem falado com bastante frequência de que a economia começa a dar sinais de reação. A gente consegue perceber isso no dia a dia, professor? Não, eu tenho na verdade, não é uma reação econômica, e sim eu tenho uma volta de uma confiança, uma tendência de aumentar a estabilidade pela aprovação da reforma da Previdência, que passou com certa folga na Câmara dos Deputados. Então isso sinalizou que o país está disposto a fazer mudança. Mas isso pode vir à tona se no Senado eu abrir demais a possibilidade, através de interesses de grupos principalmente ligados aos militares, ao judiciário e aos próprios políticos, que eu possa fazer concessões. Que dica o professor Matheus Froza deixaria para as pessoas nesse segundo semestre? Com certeza, esse segundo semestre é sim um semestre, mais uma vez, de muita prudência, de muita cautela com os gastos, porque a gente não sabe o que está por vir. Então a gente vai conseguir realmente uma solução, vislumbrar o que vai ser 2020, a partir da reforma da Previdência, a partir do encaminhamento de uma proposta da reforma tributária também. Porque até esses primeiros 6 meses do ano, nós identificamos um não consumo, um excesso de desligamentos também das instituições, das empresas, motivada por esse período de instabilidade. Muitas empresas agora devem começar nos próximos dias aí a optar pelo pagamento já antecipado da primeira parcela, do 13º. Isso também pode trazer aí um ânimo na economia, principalmente de Santa Maria? Pode, na verdade, Santa Maria principalmente, pela questão dos militares também, que recebem, mas lembrando que ao mesmo tempo que a gente tem uma injeção no 13º, eu tenho um parcelamento de salários do governo do estado, e o mês de julho vai ser pago em sua totalidade, somente, em alguns casos em setembro. Em agosto, aqueles salários menores, mas os salários maiores só no mês de setembro. Isso é a primeira vez que acontece, né? É a primeira vez que acontece, desde o início dos parcelamentos. Em virtude da baixa arrecadação, o qual o governo passa tanto em nível estadual quanto em nível também municipal. A arrecadação interfere, com certeza, nesse pagamento de salário e também no município como um todo. Nós estamos interligados, eu costumo dizer.
Santa Maria não é uma ilha, nós recebemos interferência do governo do estado e também do governo federal e principalmente desse atual momento econômico. Muito bem, professor. Eu acho que todas as dúvidas aí sobre o saque do FGTS, sobre a utilização, a melhor utilização, digamos assim, deste valor, acho que a gente conseguiu contemplar. Não, a né, gente conseguiu sanar, conseguiu contemplar, lembrando sim que é uma medida válida e vamos estabelecer, vamos voltar aqui na UFN-TV, qual foi o impacto desses R$500, esses 3 milhões que vão estar circulando na economia, se isso realmente gerou emprego, se isso gerou consumo, se isso gerou renda até o mês de dezembro. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Universo Acadêmico. Professor, como eu falei lá, a brincadeira lá no início, o professor já é quase um integrante aqui da UFN-TV, não é mesmo? Sim, estou mais uma vez à disposição. Então, por quê? Isso é válido pelo momento de crise qual a gente passa. O FGTS, a questão dos juros, a questão do desemprego, a questão das reformas que o país está passando. E a profissão de economista constantemente ela está em voga, ela está em evidência. Como a gente consegue vislumbrar e ter uma leitura desses dados e como isso chega até o nosso dia a dia. Obrigado, professor. Até mais e até a próxima. Olha só, para rever essa edição do Universo Acadêmico, vá até o nosso canal lá no YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Outras informações sobre a UFN-TV você também tem em nossas redes sociais, Facebook e também lá no Instagram. Valeu pela companhia e se for usar o seu FGTS aí, lembre-se, planeje muito bem onde ele será aplicado. Até mais.